Meio-dia, 2 minutos, pelo horário de Brasília. Ótima tarde pra você, ligado na programação da Band News FM, ligado no nosso Band News no meio do dia. Felipe Bueno por ali, coçando a barba hoje, não, dando tchauzinho. Tchauzinho pra Feliz, todos, né? Carla Vigato por aqui também, Eduardo Neto aqui presente. Aqui. E Eduardo Aineg presente também, meio-dia e 2 minutos. Hoje é segunda-feira chuvosa, segunda-feira feliz, maravilhosa. O São Paulo acaba de ganhar o campeonato mundial, arrebentando o Palmeiras, uma coisa incrível que eu registro com muita frieza. Eu tô vendo. Tecnicamente. Distanciamento. Não é distanciamento, mas... Eu sou o Eduardo Aineg, fico aqui até as 2 horas da tarde, comigo aqui no estúdio da Band News FM, que tá toda feliz, tricolor, maravilhosa, a dupla mais admirada do rádio brasileiro, ela, Carla Bigato ali, feliz também com a vitória do São Paulo, e o nosso Felipe Bueno, feliz com a vitória do São Paulo aqui. Todo mundo Hoje feliz. eu ia torcer pro Santos. Porque eu queria São Paulo e Santos, mas eu passei aqui entrando nos corredores da Band, cruzei com um alto executivo do grupo que me disse que era corintiano. Então eu vou torcer pro Corinthians. Entendeu? Eu tenho palavra, eu sou uma posição eu sou uma pessoa que se posiciona, não é assim não. Tá? Então eu entrei Santos, agora já tô torcendo pro Corinthians. A decisão é sólida. Sólida, Pétrea. sólida. E do outro lado aqui do nosso fio do microfone, nos alto-falantes, dos 3 em 1, dos conjuntos de som, dos carros, das casas, dos aplicativos, dos celulares, nas redes sociais, aquele que faz a Band News ser o que ela é, você, nosso querido ouvinte, nossa querida ouvinte, hoje, 96º dia do ano. 96º dia do ano. Estamos a 4 dias do 100º dia do governo Bolsonaro. Eu digo isso porque nós vamos falar sobre esse assunto hoje. E nós vamos falar também sobre um outro fato político do final de semana, que é o artigo assinado pelo ex-presidente Lula a propósito de um ano de prisão. Então nós estamos chegando no 100º dia do governo Bolsonaro e chegamos a 1 ano de prisão do ex-presidente Lula. Ele publicou um artigo assinado na seção Tendências e Debates da Folha. E eu digo assinado por ele porque tem cara de artigo escrito por assessor, pela forma como o artigo está montado, mas vamos dar de barato que é um artigo assinado do próprio presidente. Tem muita gente que assina artigo que pede a alguém que escreva, um ghostwriter, é comum, não seria ele o primeiro. No artigo, ele afirma que está preso por um crime que nunca existiu, isso entre aspas, resultado do que ele chama de farsa judicial. Mas ele usa o espaço para dizer não isso apenas, mas para dizer que ele está muito angustiado com a situação do nosso povo. Ele diz que ele critica o arroxo salarial, a precarização do emprego, a alta do custo de vida, diz que a oposição escolheu o caminho do golpe para voltar ao poder, diz que o fato de ter incluído os miseráveis e de ter melhorado a vida dos mais carentes era intolerável para uma camada privilegiada e preconceituosa da sociedade. Afirma que querem acabar com a aposentadoria dos idosos e dos trabalhadores rurais, que a solução seria impedir a candidatura, era a única forma de impedir isso, né, de garantir essa destruição da aposentadoria, e que até o STF fez parte dessa tramóia ao negar o que ele diz, entre aspas, um justo pedido de habeas corpus sob pressão da mídia, do mercado, e até das Forças Armadas e do Jair Bolsonaro, que é o maior beneficiário dessa perseguição. Segundo ele diz, o maior beneficiário dessa perseguição. Termina dizendo que tudo o que ele quer é que apontem uma prova sequer contra ele. Afirma que as pessoas, que esse grupo teme a organização do povo, que se identifica com o nosso projeto de país, nosso dele, né? E fala que a sua libertação é parte da retomada da democracia no Brasil. Ou seja, nós não vivemos num ambiente democrático, segundo o ex-presidente Lula. Segundo a interpretação do presidente, ele não foi preso pelos seus erros. É o que se pode concluir. Pelo que ele escreve, ele foi preso por seus acertos, né? Por ter distribuído renda, por ter feito a inclusão dos miseráveis, e é por isso que ele foi preso, né? Segundo ele, os setores da elite, aparentemente, né, porque são, e ele nomina, né, empresários, imprensa, forças armadas, aparentemente se reuniram, ele não diz, né, se foi presencialmente, se reuniam
por WhatsApp, mas é isso, a imprensa, os empresários, as Forças Armadas, e começaram a tramar para tirá-lo de circulação. E o Bolsonaro no meio. Então é uma reunião das elites com o Bolsonaro, com a imprensa, com as Forças Armadas, e é por isso que ele caiu. Não tem nada a ver com o fato do PT ter aprontado o que aprontou durante o governo, com ele ter aprontado o que aprontou, com o assalto que foi patrocinado no governo dele, no governo da Dilma. Não tem nada a ver com a Lava Jato. Isso não existiu, né, no artigo do ex-presidente. Ou seja, a elite é que resolveu tirá-lo de lá. Deve ter contratado o serviço do Sérgio Moro, deve ter contratado o serviço dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, deve ter contratado os serviços do Superior Tribunal de Justiça, do STF, todos contratados, financiados pela elite, né? E, obviamente, também que financiaram os deputados e senadores para derrubar a Dilma, né, num golpe. E essa elite também, ela se organizou para que o eleitor mineiro não votasse nela para o Senado. Fala, não, vamos financiar para fazer uma campanha contra a Dilma também, né? Se o povo queria, como ele diz, o seu projeto de país, por que preferiu um desconhecido, sem nenhuma experiência, no segundo turno, tendo uma pessoa tão extraordinária que representa esse projeto de país tão abençoado a que ele se refere, que foi para o segundo turno? As pessoas optaram por votar num candidato que não sabem nada sobre ele, não sabiam nada, porque não queriam o PT, não segundo o artigo do Lula. Quem não leu o artigo do Lula deve ler, porque em alguns momentos chega a ser divertido, e é importante ler, porque é a forma como ele entende que as coisas aconteceram. Claro que ele está fazendo ele não poderia dizer sou o culpado, então ele tem que dizer que sou inocente. Mas vale a pena ler e é importante a gente ter clareza sobre o que as coisas são. A outra questão que é importante a gente ressaltar, e aí sim, no 96º, quase 100 de Bolsonaro, pesquisas do Datafolha ontem, pesquisas do Datafolha hoje, todos falando sobre o governo que tem a pior avaliação de um presidente eleito em 100 dias, considerados os presidentes eleitos depois da redemocratização, né? E nós tivemos 4 presidentes eleitos, embora a gente tenha tido, ele seja o 7º presidente. Nós tivemos Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma, mas nós tivemos ainda Itamar e Temer, ele é o 7º presidente. Ele tem 32% de ótimo contra 33% de péssimo. A seguir vem o Collor, com 36% de ótimo e 19% de péssimo. E a Dilma é a mais bem avaliada, com 47% de ótimo e 9% de péssimo. É preciso que se diga que estão considerados aqui os primeiros mandatos daqueles que se reelegeram. Porque, naturalmente, os que se reelegeram nos 100 dias do segundo mandato já tinham um casamento de 4 anos, não vale. Isso é uma avaliação do governo. Agora, o que fez pelo país? O Lula e a Dilma estão na frente. 46% dizem que ele fez mais do que esperava ou o que esperava. No caso da Dilma, 47% dizem isso. E no caso dele, 35%. Expectativa com o futuro. Lula 1 era 76 ótimo, com 4 de péssimo. Ele é 59 ótimo, com 23 péssimo. O péssimo dele é maior que o Fernando Henrique, mas o ótimo dele é maior também do que o do Fernando Henrique. Esses são os números, mas a gente tem que fazer algumas considerações importantes. Importantes só porque eu estou dizendo que são, né? Mas eu vou compartilhar algumas que eu acho importantes. O Fernando Henrique, ele entrou no governo com uma realização feita. Ele já era o ministro que tinha vencido a inflação. Mesmo que nada fizesse, muito já havia feito, porque ele conseguiu derrotar a inflação. Então havia uma certa generosidade com ele, uma certa compreensão de que ele já havia feito coisas boas, né? O Lula surfou uma onda econômica positiva que nada tem a ver com ele. O PIB do ano da eleição foi de 2,6%. O crescimento em 2002 foi de 2,6%. Não seria o mesmo em 2003, cairia para 1 ponto alguma coisa. Mas o ambiente dos 12 meses anteriores, o volume de emprego, a geração, as curvas, a indústria, era mais positivo do que a gente tem hoje. Não é que o Brasil estava mergulhado na maior crise econômica de todos os tempos. Não estava, né? Se a gente pegar os PIBs, 2003 foi 1,1%,
mas o 100º dia se dá no primeiro terço deste ano, né? 2004 nós já temos 5,7%, 2005 3,2%, 2006 4%, o que explica a reeleição. Aí vem 6,1% em 2007, 5,2%. A gente vai chegar no ano da Dilma com 7,5% de crescimento. Então, um momento extraordinário. Daí porque ele conseguiu eleger um poste e elegeria até um animal empalhado daqueles de Museu de História Natural. Porque é 7,5% de crescimento. O Bolsonaro é o primeiro presidente a ser eleito num ambiente econômico sem qualquer boia. Nem a boia de ter feito algo, que é o caso do Fernando Henrique, nem ter onde se escorar, que é o caso do Lula e o caso da Dilma, né? Então é um caso único. Ele se elege depois que um vice tomou posse. Isso aconteceu com o Fernando Henrique e o Collor. Só que o Fernando Henrique era ministro deste governo que ele sucedeu, né? Então era uma continuidade. O Lula foi eleito, aliás, é o único caso de presidente sucedendo um presidente eleito ao qual fazia oposição, nós não temos outro na história recente. A Dilma foi eleita presidente sucedendo um presidente eleito que a apoiava. E o Bolsonaro, o único caso semelhante ao Collor, recebe a faixa de um vice a quem fazia oposição, e o Collor conseguiu em 27 dias aprovar o plano Collor. Então, claro que ele tende a ter uma avaliação maior, não foi colocado aqui nessa pesquisa. O Bolsonaro também prometeu tudo. O Bolsonaro prometeu que ia tirar o Brasil do vermelho financeiro, do Brasil do vermelho da política, prometeu transformar a educação, prometeu resgatar, diminuir a criminalidade, prometeu. E as pessoas olharam para ele e disseram, bom, se esse cara que é fora da política vai fazer tanto pela política, vamos botar ele no coração da política para ver se realmente a política se transforma. Como a política não se transforma à base de promessas, mas à base de realizações, é natural que surja uma frustração, né? Essa frustração, ela é maior porque ele sucede 16 anos de um tipo de governo, então fala, bom, ele vai desmontar um negócio grande. O Lula sucedeu 8 anos de Fernando Henrique, então a expectativa era menor. Nada disso alivia o mau começo, apenas explica o mau começo. Nós não precisamos de pesquisa. Tem dois tipos de pesquisa. Tem aquela que te diz algo que você não sabe e tem aquela que quantifica o que você já sabe. Você às vezes começa uma corrida eleitoral e você não sabe qual é a distância entre um candidato e outro. Às vezes você tem um debate, o primeiro debate da Band, sempre muito aguardado. Você não sabe o efeito do debate. Produziu mudanças, não produziu mudanças. Aí vem o número e você fica espantado muitas vezes, porque há um distanciamento maior ou porque a queda é maior do candidato. Então coloca número em algo que você não sabia. Essa pesquisa, todo mundo tinha o sentimento de que não estava com um clima bom. E agora apareceram os números. Lado bom disso, ele acordar e falar, não posso brincar, eu não vou segurar só no gogó, eu não vou segurar só no digital, eu tenho que colocar a minha impressão digital agora. Eu tenho que deixar a minha marca no governo. Para isso eu preciso tomar providências. Tomou a providência de demitir o ministro da Educação. Demitir é até um jeito exagerado, né? Porque é como você vai numa mangueira e tenta puxar uma manga verde. É difícil. Dá para puxar, mas sai aquele leitinho, suja a roupa e tal. Em geral, a manga cai de madura, né? Esse ministro caiu feito manga podre, né? Ele fez tudo errado. O que fez o presidente Bolsonaro foi dar um peteleco, aquele petelecozinho final, assim, né? Eu lamento um pouco, eu espero que o novo ministro mantenha algumas das ideias do ministro que sai, principalmente aquela que eu festejei aqui, que é de todas as escolas brasileiras mandarem para o Ministério da Educação um vídeo de até 2 minutos cantando o hino nacional. Não fala isso que as pessoas vão acreditar, Eduardo. Mas eu acho maravilhoso, porque nós temos 180 mil escolas no Brasil. Imagina o Ministério da Educação recebendo 180 mil vídeos de 2 minutos. São 360 mil minutos de vídeo. Teria que contratar uma equipe monstruosa. O Oscar, desde que ele surgiu até hoje, se você somar todos os filmes premiados no Oscar, não dá 360 mil minutos.
Então teria mais vídeo para ver do que filme do Oscar. Agora, você já imaginou? Filme do Oscar, pelo menos, são coisas diferentes. Você já imaginou você ver 180 mil vídeos de crianças cantando o hino nacional no pátio da escola, reunidos, filmados? Então, a ideia é maravilhosa, ela é genial, realmente é para transformar, para dar esse espírito patriótico, né? Criar um apreço pelo hino, né? Pelo hino, exatamente, pela bandeira, pela pátria. É genial. E o ministro, então, caiu de maduro. Eu queria destacar esses dois fatos. O fato do primeiro ano do Lula, que produziu um artigo que ignora os fatos, e a pesquisa que não ignora os fatos, mostrando um pouco de como está a situação hoje no governo.